elétrica ali, dá para transmitir assim. Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de Fundamentos de Mecânica. Pois bem, pessoal, dando continuidade aí, na semana anterior tivemos a nossa primeira web aula no curso. Eu quero deixar alguns recados importantes aqui no início. Vai ter gente que está entrando somente agora, porque durante toda a execução, né, o cronograma dessa primeira UC, podem entrar novos alunos. Então, tem mais gente que pode matricular ainda. E durante esse período vão ter sempre alunos novos a cada web aula. Então, de toda e qualquer forma, pessoal, quem é novo, tem lá na plataforma, na aba Videoaulas, a primeira web aula que ocorreu na semana anterior, no dia 12. Então, ela está gravada lá e foi uma web aula de dúvidas. Então, todo mundo foi tirando dúvida, perguntando plataforma, momento presencial e tudo mais. Então, se você ainda não estiver ambientado com alguma dúvida e tudo mais, pode ficar à vontade de assistir, né? Essa web aula que eu creio que vai sanar a maioria das suas dúvidas aí, tá bom? E hoje iniciamos o nosso conteúdo, né? Aqui na UC de Fundamentos de Mecânica, que é a primeira, né? A primeira UC do nosso curso. E como eu mostrei na semana anterior, hoje o assunto são instrumentos de medição, né? Então vamos lá. Esses instrumentos que são de grande valia, é muito importante, e esses fundamentos que a gente começa a ver hoje, eles vão ser utilizados durante todos os módulos. Então a próxima você vai usar, depois vai usar. Então assim, podem aproveitar, assimilar o máximo de conteúdo, tirar o máximo de dúvidas, porque vai fazer falta se não pegar agora, tá bom? Então vamos lá. Os instrumentos de medição são as ferramentas necessárias ao operador para executar o dimensional de uma determinada peça. Para que a medição seja efetuada com eficiência, a seleção do instrumento correto é essencial para a exatidão da medida. E vamos ver os mais utilizados nessa nossa área aqui. Então, ó, qual é o primeiro, né? Régua graduada. Deixa eu ver até se eu tenho uma aqui. Pessoal, na escola, lembram aquela régua que a gente usava lá na aula de matemática, na aula de artes? Geralmente ela era de um material, um acrílico, né? Fica dentro dessa carcaça aí. Geralmente de um acrílico e, e ele vinha com as marcações sobre ela. Então, se você pegasse duas réguas diferentes, muitas vezes 1 centímetro em uma era diferente de 1 centímetro em outra, né? Então, o que são essas réguas graduadas, né? Então, geralmente encontrada em aço, carbono ou aço inox. Sua escala pode ser dada em centímetros ou milímetros. Então, na nossa área, a maioria das vezes a gente vai trabalhar com milímetros, em outras, para facilitar, em centímetros. Então, não foge muito disso. Vamos nos familiarizando com as unidades, né? Porque sempre vai estar dessa forma. Então, às vezes, você vai receber a demanda em metro. O que que você faz? Converte, né? A gente vai aprender a converter aqui para os submúltiplos e tudo mais. Mas isso aí num celular de conversão. Tem também, por exemplo, pegar 1 centímetro. Na verdade, 1 metro é igual a 100 centímetros, 1 metro é igual a 1000 milímetros e assim vai. Então, 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, essas relações aí já vamos ter que ter mais habilidades e familiaridade com elas, né? Então, eles são tanto no centímetro, milímetro, quanto no sistema internacional, que é polegadas ou em suas frações, né? Que é o sistema inglês. Ou, às vezes, em ambos. Então, tem régua que vem nos dois sistemas, né? Tanto é que aqui na parte de cima está em polegadas, sistema inglês, e aqui embaixo está em milímetros, né? No sistema internacional. Então, muitas das medidas que a gente utiliza vão ter essa dualidade. Por quê? Se você comprar um equipamento, um país, por exemplo, do Reino Unido, comprar dos Estados Unidos, muitas vezes as unidades que vão estar esse manual, esse equipamento vai ser pautada no sistema inglês, porque eles utilizam esse sistema no dia a dia deles. E nos outros países, né, muitos dos outros países, eles trabalham com o sistema internacional que era para ser o difundido e ser o mais utilizado em todos os países, só que infelizmente não é assim. Então tem como fala, os equipamentos que virão com essas duas, né, com essas duas graduações.
Então, a régua graduada, geralmente é aquele material metálico. Não sei se todo mundo já teve contato, né? Ele acaba sendo, principalmente quando os meninos brincavam, acertar um ao outro uma régua, ela acaba sendo um material mais resistente. A escala dela também é calibrada. Então, o que diferencia? Se você pegar uma régua convencional, quem tem criança em casa, né, ou tem uma régua dessa perdida, tiver duas ou três, comparem as medidas, vocês vão ver que não bate. Além disso, aquele material ainda pode sofrer contração, questão do calor, dilatação e tudo mais, e riscar principalmente as escalas. Então, e tem quebra também, né? Quebra muito, pode quebrar com maior facilidade. Essas em aço, né? O cuidado que você tem que ter é que ela pode se dobrar. Se você aplicar um nível de força mais elevado, ela se dobra, né? E se ficar dobrando e voltando, você vai perder a sua precisão dimensional na hora de realizar uma medida. Então, a régua acaba sendo bastante utilizada, né? E como que a gente conserva a mesma? Ó, não utilizá-la para remover resíduos de algum outro material, não flexioná-la, pois isso causaria empenamento da régua, que eu estava dizendo para vocês na questão de dobrá-la, evitar que a régua caia, causando danos ao material, e limpar sempre após utilizá-la, de preferência utilizar um óleo fino para evitar oxidação. Outro instrumento muito comum, esse tanto quanto a régua aí, acaba que não é tão comum no nosso dia a dia, porque a régua está presente, né, na questão escolar, mas quem está trabalhando na área, esse aqui acaba sendo até mais utilizado que a régua. Acabo dizendo que é o principal, né, que é o paquímetro. Quantos aqui já tiveram contato com o paquímetro? Samuel, Claudionor, Johnny, Valmir, João, Rafael, Jefferson. Quantos aí já tiveram contato com o paquímetro? E Jefferson estiver falando, só não está chegando para a gente. Nós teve uma, Rafael, nós oi? teve uma aula, nós viu o paquímetro. Ah, vocês viram o paquímetro, né? Sim. Então, tá todo mundo safo aqui, todo mundo já sabe ler o paquímetro de forma tranquila. Dá pra enrolar. Ah, tem que. Não dá para enrolar, não. Se você errar a medida lá na hora da peça, meu amigo, vai ter que fabricar de novo, hein? Não, a gente viu o pessoal outro dia o pagamento pra gente lá primeiro. Viu, né? Vocês viram o Não, é analógico porque e o tem a digital? medida, Não, a gente só Samuel, viu lá, tem lá na escola, não tem mais lá. Só aqui. Samuel, ia falar? não, porque tem a tolerância, né? A gente pode dar uma errada assim de mais ou para menos. Essa que acaba que, por mais que tenha tolerância, né? Se você souber fazer, a chance de você errar você ainda pode ser só pela tolerância, mas se você não souber, você pode errar por muito, entendeu? Então acaba que é um conceito bastante importante, né? Nós hoje vamos trabalhar com a leitura dele analógico, mas tem o digital também. Então, o que que é o paquímetro, né? Eu vou mostrar a primeira foto dele aqui para vocês. Ó, esse instrumento que realiza medições, geralmente nas escalas milimétricas aí. Então, o paquímetro é considerado um dos instrumentos mais difundidos e utilizados no sistema metrológico. Isso se dá devido à sua capacidade de medir dimensões variadas. Então, ele pode medir dimensão externa, né, que é a parte de fora da peça, medida deslocando o cursor. Medidas internas é a parte dentro do objeto com deslocamento do cursor. Dimensões de profundidade é a superfície abaixo da cota superior, deslocando o seu cursor até a haste de profundidade de tocar no fundo da peça. E dimensões de topo, né, que é a parte que se sobressai a peça, medida do mesmo modo que a dimensão externa. Então tá aqui, né? Que a gente vai medir. Nós temos a orelha fixa e a orelha móvel, né? Que é quando a gente quer realizar medições internas. A gente tem o encosto móvel e encosto fixo para medições, né? No bico ali, para medições externas, né? Então a gente tem o bico e a orelha. A gente tem também lá atrás a haste de profundidade, que é para medir dimensões de profundidade, né? E nisso, tem a escala fixa em milímetros, escala fixa em polegadas, tem o parafuso e trava, tem o cursor, vão ter os nônios, né? Geralmente vem com os dois, um em polegada e o nônio em milímetro. Então, quando a gente vai trabalhar, a gente toca no
impulsor também, né? Justamente para a questão de passar calor para o equipamento e tudo mais. Então, aqui é o paquímetro que vai ser muito comum aí para vocês no dia a dia, tá bom? E aqui eu tenho já alguns exemplos de leitura de paquímetro. Quero perguntar aí quem que se habilita a fazer a leitura desse paquímetro aqui na escala, né, de milímetros. Quem consegue me dizer qual medida está ali? Vamos lá, Claudionor, Samuel. Não seria o ideal. Jefferson, você falou, não chegou para gente. Rapaziada, quem está comigo aí, ficou um silêncio. Vocês estão aí tentando ver ou já querem responder e não desabilitou o microfone? Como que tá? Osso. Vamos lá. Então vamos. Vamos embora. Alguém quer arriscar aí? Aproveita agora que vai que já valida seu conhecimento antes de eu explicar. Vamos lá, Jefferson. Vou arriscar aqui. Vai lá, vai lá. 6 milímetros. E 6, e 5 centésimos? foi Não. quase, hein? Acho que errei. Foi. Não, ficou longe não. É 6, aí quem que habilita aí a terminar a medida? 4 décimos. Quase, hein? 6, quer dizer, boa, Johnny, boa, pode sim. Exatamente. Aqui, ó, o que eu vou dar de dica? Provavelmente não, nas atividades que vocês vão ter. Tá vendo esse pontinho preto aqui no nônio de milímetro? Vocês conseguem ver um ponto preto no 35? Entre o 3 e o 4? Sim, sim. Então, essa é a dica que eu vou dar para vocês. Não fui eu que fiz, isso aqui já vem no material. Então, se vocês virem esse pontinho preto aqui, quer dizer que é a marcação do nônio. Então, o Johnny respondeu certo também, porque aqui está muito próximo, né? Ainda mais na questão como fala na questão da projeção aqui no material, parece 6,4 mesmo. Mas eu vou usar o ponto, né? Então, eu marcaria 6,35. Que é onde está o ponto. Então, vocês já sabem ler. A aula vai ser rápida hoje, hein? Para quem tem alguém que não sabe ler, porque se não tiver, eu vou explicar como que faz a leitura. Não vai ficar com vergonha, não. Porque eu confundi. A escala é de 5 em 5, né? Aqui é de 5 em 5, exato. Pessoal, Então, querem que eu explique? tá pela metade do país, ficou complicado. Então, vamos embora. Eu vou migrar daqui para uma whiteboard. E eu já mostro para vocês, tá? Não sei se na semana passada eu usei com vocês, só que deu um problema que toda vez que eu usava o whiteboard não estava aparecendo para quem está assistindo a web. Então eu vou migrar aqui para outra parte para trabalhar com vocês sobre metrologia, tá bom? Então, espera aí. Deixa eu abrir uma nova aqui. Beleza. Eu vou copiar daqui de dentro da nossa web aula e jogar lá para dentro. Um segundo. Eu creio que vai ser de maior valia para vocês. Mais um segundinho. Se eu der um zoom muito grande e não capturar de uma fonte legal, vai ficar ruim para vocês verem. Agora sim, vou jogar vocês aqui para whiteboard.
Então, vou compartilhar minha tela agora com vocês. Todo mundo está vendo aqui uma tela em branco que eu capturei a seção do paquímetro, o corte em seção do paquímetro. Sim. Beleza. Para quem sabe, vai me ajudar. Quem não sabe, vai pegar agora. Eu vou dar um zoom maior ainda. Eu vou tentar enquadrar a tela toda aqui, ó. Agora vai ficar melhor. Como que a gente faz a medição? Nós temos essa escala fixa aqui, que é a escala em milímetro, a escala fixa. E temos essa escala aqui embaixo, que é pelo nônio. Então, aqui é o nônio em milímetro. Certo? Como que a gente vai trabalhar? Primeiro, a gente faz a leitura na escala fixa. E quem que determina o ponto, né, que eu vou analisar é o quê? A posição do meu zero do nônio. Então, esse traço aqui indica a leitura que você vai fazer na escala fixa, certo? Para quem não sabe ainda fazer a leitura, vai pegar agora. Então, onde que o zero parou aqui no na nossa escala fixa? Então, eu vou medir aqui por cima, ó. Onde que o zero parou? O zero do nônio, bem aqui nesse ponto. Se eu vir contando, quem falou comigo? Ficou entre os 6 aí, né? Isso, exatamente. Aqui é o zero, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Como ele está entre o 6 e o 7, ele não chegou no 7, mas ele é maior que 6. Então, eu já anoto 6. Excelente quem falou comigo aí. Certo? Todo mundo entendeu por que esse 6? Sim. Sim. Beleza. Então, agora o que a gente faz? Agora a gente vem para o nônio. O nônio é aqui embaixo, ó. A gente vem para o nônio. Esquece esses números aqui, ó. Finge que não tem número mais, né? Segunda medição. A gente confere no nônio aqui e vê qual ponto do nônio ficou alinhado com a escala de cima. Tá vendo? O 0 não ficou alinhado. O que seria entre o 9 e o 10, né? O 9,5 não ficou alinhado. O 7,5 não, o 6 não. Esse que já aproximou, o 5 já aproximou o 4. Tá bem alinhado. O Johnny respondeu bem, porque tá muito rente. E aqui, como dica, né, que deixar essa bolinha para marcar, né? Então, vamos fazer com ela. Então, esse ponto aqui do nônio está alinhado com esse ponto aqui da escala fixa. Então, quando acontece isso aqui, a gente faz a leitura desse ponto. Usando os números de cima? Não uso o número de cima. Uso o número de baixo. Então, agora a gente vem para fazer a leitura aqui, ó. Como que a gente faz? Tem duas formas. A primeira, você vem contando, aqui é o zero, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se deu no 7, você vem e multiplica. Você vem e multiplica a sua escala pelo número de pedacinhos que tiveram, né? Então, se eu multiplicar 0,05 vezes 7, dá quanto? 0, quem que vai fazer aí para mim? Quem que vai fazer para mim? Então vou lá. Não sei se tem, não sei se tem alguém fazendo, mas dá 0,35 milímetros. Aquela multiplicação ali, certo? Outra forma de fazer é vir aqui e olhar direto. Ó. Como eu sei que vai de 0,05, eu venho, ó. Aqui foi um pedaço, né? Então 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,35. Então, beleza. Aqui a gente conferiu e viu que é 0,35. Ficou ruim esse número agora, hein? Deixa eu dar uma melhorada nele aqui, ó.
ter uma ligação paralela. 0,35. Então, vem a nota aqui, ó. 6 mais 0,35. Isso é igual a 6,35, como bem disseram os colegas. Para quem não sabia ainda fazer essa leitura do paquímetro, ficou tranquilo? Sim, sim. Beleza, então vamos embora. Vamos agora fazer a leitura da nossa... Como fala, do nosso paquímetro na unidade de medida polegadas, certo? Isso aqui tem um boizão, né? Tá bem sem mistério aqui. O sistema é o mesmo de leitura, só muda que agora, né, as divisões são diferentes. Mas aqui é 0 polegada, ó. E nesse ponto aqui é 1 polegada. Então, quanto que dá a medição em polegada? Quem consegue fazer? Três quartos? Oh, bom palpite, gostei. Quem que falou? Fui eu, Rafael. Todo mundo concorda com o Rafael? Alguém viu uma medida diferente? Que é a mesma ao longo do ano. Deixa eu ver se tem alguém aqui tentando responder. Alguém está tentando fazer aí, me avisa para eu esperar. Ficou todo mundo em silêncio, agora me assustou um pouquinho, hein? Mas vamos lá. 3/4. Acho que você teve um bom raciocínio, Rafael. Você viu que cada divisão dessa aqui, ó, se daqui até aqui, né, vale 1, você viu que eu tenho maiores, né, divisões maiores. 1, 2, 3, aí você chegaria a 4. Então, daqui, né, até aqui, você sabe que você tem 1/4, certo? Então, cada pedaço maior desse aí, você tem 1/4 de polegada. Então, eu vou apagar aqui. Eu acho que agora eu dei a resposta, né? Então, qual que é a medida? Se eu pegar só daqui do 0 até esse ponto aqui, ó. Quanto que vale? A fazer uma boa leitura dos esquemas elétricos. Quanto que vale aí? Diagramas elétricos. Não ouvi, Jefferson. Então, vocês vão fazer depois, né, posteriormente, um desenho de diagrama elétrico. Tá? Mas Você não foi tão claro, então. Vamos de novo. Deixa eu apagar aqui de novo. Para facilitar, você pode fazer o seguinte. Vamos lá. Quando você quiser fazer uma medida em polegada, o jeito mais fácil é ver quantos pedaços tem, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, cada vez que eu medir, né, o número de pedaços, eles vão estar divididos por 16, porque é o máximo de pedaços que eu tenho. Eu posso vir e contar, ó. Tem 1, 2, 3. Então, no quarto é que está marcado com o 0 do nônio. Então, eu tenho 4/16 de polegada, certo? Isso aqui ficou tranquilo por enquanto? Tem alguém comigo aí que eu tô... Perguntar aí, Rafael, como que tá? Tá, tô tentando entender. Então vamos de novo. Por exemplo, aqui, daí até o 0, Do 0 até o 1, eu tenho 1 polegada, certo? certo? Isso aqui tá claro para todo mundo, né? Sim. O que eu fiz? Se eu quiser fazer uma medida parcial, eu sei que vai ter x de 16. De onde que eu tirei o 16? É porque tem 16 subdivisões aqui, ó. Não, eu contei mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho 16 subdivisões. Se o nono estivesse aqui,
eu ia contar, ia ter 16 sobre 16, certo? Certo. E aí, 16 sobre 16 é igual a 1, né? Então, eu teria 1 polegada inteira. Aqui, que é o nosso caso, eu não tenho 1 polegada inteira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar. Onde que está o zero do nosso nônio é onde vai indicar o que eu vou medir, né? Na minha escala fixa, que é essa aqui. Agora que eu entendi, Entendeu? zero Show. nônio. É, aqui o zero do nônio está aqui em cima agora, ó, mudou. Nós temos que olhar esse nônio daqui das polegadas. Então, beleza, eu olhei o zero do nônio e marquei na minha escala fixa. Vai ser esse traço aqui. Eu não sei quanto ele significa. O que eu posso fazer? X sobre 16, porque são um total de subdivisões. Tem hora que tem subdivisões diferentes. Então, você vem em conta toda vez e coloca no denominador. Então, minha marcação é 1, 2, 3, 4. Então, meu X, né, que eu contei, não vale mais X. Ele vale 4 sobre 16 avos. Tranquilo até aqui? Positivo. Ah, Agora eu comecei a entender um pouco. Eu posso dividir todo mundo por 4, né? Para quê? no Para caso, eu ter um número menor. Quem quer falar aí o divisor comum? subdivisão sempre vai ser 16 ou vai ser diferente? Diferente. Você tem que... Como que eu faço para medir? Essa é a forma que eu estabeleci. Eu sempre vejo do 0 a 1, certo? Quantas vezes ele foi subdividido, ó. Aí eu venho e conto. Entendeu? Eu venho e conto para quê? Para facilitar na minha leitura. Porque agora, ó, na hora que eu dividir tudo por 4, eu vou ter 1 sobre 4, 1/4 de polegada. Que é esse pedacinho aqui, ó. Que é do 0 até onde está marcando o nônio. 1/4 de polegada. Certo? Bateria, eu estava vendo aqui o Certinho. da bateria. Estou com dúvida, eu posso ir de novo. Quem sabe eu falando outra vez ou escolhendo palavras diferentes facilite. O tempo é agora, pessoal. É agora. Se alguém tiver com dúvida, pode ficar à vontade. Tudo certo? Todo mundo? Tranquilo? Aí, no caso, eu vou ler daqui do zero, do paquimento normal, até o zero do nônio, no caso aqui, é. Excelente, exatamente. Quando é a primeira medida da escala fixa. Isso aí mesmo. Show de bola. O que que eu ia mostrar aquela hora que foi o pensamento que o Rafael, que eu creio que ele teve? Ele viu que daqui a aqui tinha 1 polegada. E ele viu que tem 4 divisões maiores. Tá vendo? Ó? Aqui tem uma subdivisão. Daqui até aqui ele tem uma segunda. Daqui até aqui, né? Até aqui tem uma terceira. E daqui até aqui ele tem uma quarta. Eu achei que ele contou as subdivisões e ele viu que tinha só uma das 4, entendeu? Das maiores, ó. Então Foi ele sim, tinha foi. 1/4 de polegada. Foi isso mesmo, né? Foi sim. Excelente. E aí, vamos lá. Então, pessoal, agora a gente tem que ler, né? Então a gente já tem 1/4 de polegada, que a gente acabou de fazer, mais a parte do nônio. Sempre vão ter as duas partes. Então, vou colocar aqui. Homenagem ao... Não sei se todo mundo aí em Rio Verde, o pessoal torce para Goiás, para Vila. Mas para quem torce por Vila, eu vou colocar em homenagem ao Vila. Esse vermelho aqui, ó. Corinthians. Hã? Corinthians. Corinthians, tá? O Corinthians não tem um vermelho. Mas o preto do Corinthians aí pro Claudio Honor ficar feliz. Então, pessoal, agora a gente vai ver o nônio. Então, que quando a gente lê o nônio, a gente esquece a escala fixa. Aqui, ó, não serve mais para mim. Para eu pegar algum número, serve só para eu marcar a posição. Então, vamos aqui no nosso nônio, né? O nônio é esse aqui agora, ó, nônio de polegadas, certo? Então, a gente vem no nosso nônio e eu vou procurar qual ponto está alinhado. Aqui, ó, qual desses aqui só é dividido de 0 a 8. Qual deles está alinhado
com o traço aqui da escala fixa. O 8. O 8, né? 8, né? Mas lembram da dica que eu dei para vocês da bolinha preta? O 0. Vamos sempre marcar por ela, porque vai facilitar vocês na hora de responder. Porque tanto o 0 quanto o 8 estão na mesma posição. Eu concordo com vocês plenamente. Mas como eu sei que lá na SAP de vocês vai ter essa bolinha preta, né? Eu já adianto aqui para vocês utilizarem ela. E dica, tá? A gente já está respondendo algumas da SAP, tá bom? Então eu uso de exemplo o que vocês vão fazer na situação de aprendizagem. Por isso que eu falo, vamos lá, aproveita hoje, aproveita a dúvida que vocês vão ter que replicar, tá bom? Então, a gente usa o 0, eu venho aqui e somo 0, né? Então eu tenho 1/4 de polegada mais 0 polegadas, né? Ah, vamos lá, outra coisa importante, antes de eu colocar esse 0 aqui. Vocês estão vendo que tem uma escala aqui, ó, de 1 sobre 128? Sim, sim. Isso aqui, lembra que eu multipliquei a quantidade de subdivisões vezes a escala aqui embaixo? Aqui em cima é a mesma coisa. Então, eu multiplico quantos que eu medi aqui vezes, né, essa escala. Aqui no nosso caso foi 0, então eu teria 0 vezes 1 sobre 128, que vai dar que número? 128 dividido 64. Quanto que vai dar isso aqui? Talvez. 0, né? 0 polegada, que é 0. Multiplicando qualquer coisa, vai dar 0, né? Então, 0 polegada. Então, é 1/4 mais 0. E aí, vai dar que valor? 1/4 de polegada é a nossa medida final. Então, se eu tiver que responder essa medida em milímetros, 6,35 em polegada, 1/4. Mostrar para vocês aqui se realmente bate ou não. Vou até usar outra cor aqui, ó. Eu sei que 1 polegada é igual a 25,4 milímetros, certo? Vocês querem fazer da polegada para o milímetro ou do milímetro para a polegada? O que vocês preferem? Vamos fazer da polegada para o milímetro. Eu estou pensando que vai facilitar na aprendizado. 1/4 de polegada é são quantos milímetros? O que a gente faz? Pode usar a regra de 3, né? 1 vezes x, eu vou apagar esse cantinho aqui, ó. 1 vezes x é igual a x, né? Que é 1x. Isso vai ser igual a 25,4 vezes 1/4. Eu vou montar aqui para vocês, para não criar nenhuma dúvida depois. Vezes 1/4. Quando eu tenho frações, eu posso multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Como isso aqui não tem nada, eu não preciso multiplicar nada. Ou, se você achar mais fácil, quando não tem nada no número, você pode colocar ele dividido por 1, que dá na mesma. Aí você multiplica aqui e multiplica aqui. Então, eu mantenho o meu x, né? Ele é igual ao quê? 25,4 vezes 1 dá quanto? 25,4 mesmo. 1 vezes 4 dá quanto? 4. Excelente. Quem consegue dividir aí para mim? Para ver qual que é o valor de x? Não sei se está todo mundo calculador ou está um esperando o outro. Eu vou adiantar aqui então. 25,4 dividido por 4. 6,35. Viram a mágica acontecendo? Então realmente bate, ó. Você fez a medida correta. Você pode ainda tirar a prova real dos dois. Se você tiver fazendo essa medição, tem essa possibilidade aqui de saber que 1/4 de polegada é igual a 6,35 milímetros. Todo mundo safo? Tudo certo? Agora tá dando para entender. Beleza, Tenta então entender mais um pouco aqui. deixa eu trazer o outro slide. Eu vou abrir por aqui, porque senão, se eu voltar lá para
eu voltar para lá, vai dar... Não. Vou copiar esse aqui e vou jogar no nosso whiteboard. Então, esse aqui foi o primeiro caso que a gente calculou. Vamos para o segundo caso agora. Vou deixar grandão aqui já para não ficar com um zoom ruim. Opa. Só movimentar aqui para eu jogar essa segunda. Dá uma esticada nela aqui. Vamos lá então. Quem pegou os fundamentos, agora sim com vocês, tá? Vamos fazer a medida em milímetro primeiro? Quem se habilita aí? Setenta e seis milímetros. Peraí, falaram qual medida? 7 quanto? 76. 76,4. Vou anotar aqui só para eu ver. Esse é o valor que passou. Quem concorda com esse valor aqui? Quem quer falar um valor diferente? Ver se consigo minimizar aqui para eu ver. Ah, não tá abrindo mais. Tá dando problema o Teams hoje. Tá uma beleza, hein? Quem quer falar um valor diferente aí? Ou quem concorda que realmente é 76,4? Mas se ninguém falar nada, eu vou acreditar que concordaram. Concordam? Vamos lá, vamos fazer junto. Alguém ia falar? Pode falar. Falou nada, então vamos lá. Vamos fazer a nossa primeira medição na escala fixa. Quem define é o zero do nônio. Então, eu venho aqui. Opa, mudei a cor. É o zero do nônio, mas eu faço a medição na minha escala fixa, que é essa aqui que eu circulei. Então, eu venho contando nela. Tá no 70, né? 71, 72, 73, 74, 75. 76, está entre o 76 e o 77. Então eu anoto, né? 76. Eu venho aqui e anoto. 76 eu já sei medida em milímetros. Agora eu vou para o decimal. Mas agora eu esqueço esses números aqui. São como se eles não existissem. E venho fazer minha medição aqui, ó. Né? No meu nônio. Beleza. Tá aqui. Show de bola. Então, vamos lá contar comigo? Vamos usar o ponto preto aqui como marcação? Podemos usar ele aqui? Todo mundo concorda? Sim. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos. Então, eu venho aqui e multiplico pela minha escala 4. Quanto que dá essa multiplicação aqui? 0,05 vezes 4. 20. Exatamente, 0,20. Então, eu venho e anoto aqui, ó. 76 mais 0,20 ou 0,2, né? Que esse zero final aqui não muda nada. Sua medida é 76,2 milímetros. Tranquilo para todo mundo? Tranquilo. Beleza. Então, muito provavelmente, eu não vi quem respondeu 4, respondeu porque contou, mas esqueceu que valia 0,05, né? Outra forma, como ele está dividido em 0,05, eu já venho contando, ó, 0,5, 0,10, 0,15, 0,20. Eu já marco aqui o 0,20 direto e tenho a minha medida de 76,2. Tranquilo essa parte aqui? Sim. É porque Então, mudou Tá o tranquilo. cálculo. Mudou? Não entendi? É porque mudou ali embaixo a divisão. Eu não Ah, observei. show de bola. Tranquilo. Essa fase aqui, a gente treina agora, né? Aí pensa, quem gosta de futebol é igual futebol. Você pode errar na hora que você está treinando, porque na hora do jogo, se você errar, ninguém te perdoa. Então aqui é o treino. Então a gente vem aqui para treinar e errar faz parte do processo, não tem problema nenhum. Creio que todo mundo aqui é adulto, né? Não vai ter nenhum problema com isso, não. Tá bom?
Então, vamos medir aqui a nossa medida em polegadas. Primeiro da escala, aqui, ó, primeiro da escala fixa, né? E depois da escala do nosso nônio. Então, tá aqui. Eu vou apagar tudo para que vocês o façam. Quem define a primeira medida é o zero do nônio. Para aí você vem na escala fixa e ver qual desses aí que vai dar. Vamos lá, quem se habilita? 3 polegadas? 3 polegadas, excelente. Por quê? Tá bem no 3, ó. Esse aqui o zero já marcou o 3, então facilitou muito. Beleza, eu venho e anoto 3 polegadas mais. Agora a gente vai ver a parte fracionária com relação a essa escala aqui, ó. Qual que é o valor? Só que traseira, né? Essa lanterna. Qual que é o valor que o pontinho tá marcando lá? Aqui no nosso nônio. Qual o valor que o ponto preto tá marcando? 0. 0, excelente. Então eu venho e multiplico. Igualzinho na questão anterior, ó. 0 vezes 1 sobre 128, que é esse valor aqui, ó. Você viu que todas as vezes eu uso a escala para calcular? Para facilitar para vocês lembrarem. Se tiver em dúvida na hora do nônio, conta quantos traços tem e multiplica pela escala que não tem erro. 0 vezes 1, ou 1 sobre 128 é 0. Então, 3 polegadas mais 0 polegada vai dar quanto? 3 polegadas. E aí, quem quiser fazer a conta, né? Só multiplicar 3 por vezes 25,4. Opa, digitei errado. 76,2. Viram que bateu? Sem mistério. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo. Comecei a beleza. entender mais agora. Eu não vou conseguir trabalhar com vocês porque ainda tem que falar sobre o micrômetro, que vai ser importante aí já para os próximos encontros. Então, eu vou voltar aqui para nossa plataforma, tá bom? Parar de compartilhar e vou compartilhar a nossa web aula, que vai ter o do micrômetro também. Então, carregou aí, todo mundo já está vendo os slides? Ainda não apareceu aqui, não. Então, vai carregar aí. Apareceu agora. Apareceu agora. Apareceu o paquímetro. Exatamente. Aqui a gente teria mais 3 para fazer a leitura, certo? Mas se tiver alguma dúvida, né? A gente tira na próxima web aula, tá bom? A gente vai falar sobre eles. Então, questão de conservação desse paquímetro, ó. Não aplicar força excessiva no cursor, não utilizar o paquímetro como martelo e afins, como ele tem uma parte achatadinha ali, tem gente que bate aquela parte, não acha o martelo, não acha com o que bater, né? Às vezes a pessoa bate até com cabo de chave e tudo mais, então esse instrumento é muito delicado, né? Não quer dizer assim, tenho que usar como se não pudesse encostar. Não, não é isso. Quer dizer que tem que ter um cuidado um pouco a mais com ele por ele ter uma sensibilidade. Porque todo instrumento de medição, ele não pode ficar sofrendo dilatação, não pode ficar sofrendo impacto, porque ele perde a sua confiabilidade. Então aqui a gente muitas vezes vai trabalhar com uma peça muito complexa. Imagina você aqui, nós ainda estamos no fundamento, mas vai chegar no torno, no centro de usinagem. Você vai fazer o gabarito da peça, e aí pega a medida com o paquímetro errado. Vai usinar a peça, usina e manda para o seu cliente. Seu cliente, vocês estão em Rio Verde, seu cliente está lá em São Simão. Gasta um tempinho para chegar, não gasta? 2 horas. 2 horas. O seu cliente está lá nas terras que eu já morei já, lá em Rondonópolis, no Mato Grosso. Uma usina de beneficiamento de soja lá na região. Imagina, você tem aí 4 horas de viagem, né? E você mandar um negócio errado. Muitas vezes você manda uma peça para uma parada anual. Parada anual, meu amigo, o bicho pega. Parada de manutenção. E chegar a peça errada, vai dar BO. Então, assim, por isso que é bem sensível e tem que ter um nível de confiabilidade, calibração, né?
Então, ó, limpar o instrumento sempre após o uso, de preferência aplicar uma fina camada de óleo para evitar problemas futuros com corrosão. Guardar o paquímetro em local seguro, imune a atritos e impactos. Geralmente eles vêm com uma caixinha, né, para fazer essa proteção. E calibrar o instrumento sempre que apresentar indicações de desvios acima da tolerância, certo? Então, viu que ele não está dando a medida legal, confere com outro paquímetro, pô, não está legal, manda para calibração, que ele volta ali, 0 bala. E outro instrumento é o micrômetro, né? Então, esses dois a gente vai trabalhar hoje, até porque eu vi que o tempo já foi embora, né? Mas vamos esticar até a gente pegar a medida do micrômetro, tá bom? Então, ó, micrômetro, instrumento de medição de alta precisão e bastante utilizado na indústria. O micrômetro vem sendo aperfeiçoado desde a sua criação até os dias atuais, né? É um instrumento de medição linear, onde a medida é realizada através do deslocamento de uma haste mediante o giro de um fuso, né? O parafuso roscado, no qual está acoplado a um tambor e a um cilindro fixo. Então, cada volta completa do fuso implica em um passo gerado pela haste. Esse instrumento trabalha com resoluções, né, de centésimos e milésimos de milímetro. Então, você vê lá, é 0,01 milímetro, né, ou 0,001 milímetro. E na casa de 0,001 polegada até, né, com 4 casas decimais. Então, seria décimo de milésimo, né, de polegada, quando no sistema inglês. Então, micrômetro, né, então, considerado mais preciso que o paquímetro, e sua capacidade de medição varia, né? De 0 até 1 polegada ou até 2.000 milímetros, que são 80 polegadas. Então, isso vai de acordo com o tamanho do seu micrômetro, né? E aqui está a foto dele. Vocês viram ele lá na web, no encontro presencial também? Não. Esse ainda não, Não, né? Então, ele é Não. desse formato, né? Do jeito que está a foto aqui, ele tem quais peças? Ele tem uma catraca, tambor graduado, a bainha. Na bainha tem a escala fixa e no tambor graduado tem outra escala, né? Que é complementar, que a gente vê os décimos, né? De milésimo, muitas vezes. Tem um encosto móvel, né? O que que acontece com esse equipamento? Ele tem uma maior precisão, então ele tem que ter um maior cuidado, até na onde toca nele. Então ele tem, por exemplo, esse isolamento térmico aqui, que é onde você toca para firmar, e a outra mão você vem girando, né? A sua catraca geralmente dá um clique ou dois, depende do instrumento, que é a hora que ele trava. Então você vem girando por quê? É muito próximo, né? Então você toca nas faces de medição, o que que acontece? Cuidado, porque ela pode estar com alguma sujidade. Então esse instrumento tem que estar bem limpo para usar ele, porque qualquer coisa na face de medição influencia na medida. Você toca, você gira com a catraca, a tela dá 2 cliques geralmente, e aí você está pronto para fazer a medição. Então você não encosta no arco, no batente, nem no encosto móvel. Você encosta no isolamento térmico com uma das mãos e vai girando, né, o seu tambor graduado ali, até que, ou girando a sua catraca, no caso, né, até que ela dê o travamento, certo? E onde você faz a medição, escala fixa que está na bainha, juntamente, né, a medida complementar com o tambor graduado. Aqui um corte, né, da seção de 1 micrômetro. Fazer o seguinte, eu vou voltar para o nosso whiteboard para a gente trabalhar, tá bom? Deixa eu só retirar um slide aqui de um micrômetro para a gente ir para lá. Eu acabei apagando o outro aqui, nem precisava. Então vamos lá, vai carregar aí para vocês a nossa whiteboard para fazer a medida desse micrômetro. Então vai lá. Estão vendo aí? Todo mundo está vendo a tela? Sim, estamos vendo aqui. Sim. Agora, como que a gente faz a medida? A gente tem a nossa bainha, é isso aqui, com a escala, né, fixa, e temos o tambor, que é esse aqui, né, com a nossa escala graduada. Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter aqui? Infelizmente, o tambor, vocês sabem que ele é
uma peça cilíndrica. Então, imagina você trazer o 3D para o 2D, dificulta. Onde que é a nossa zona de corte? A primeira medida que a gente faz é aqui, na escala fixa, certo? Onde que vai me demonstrar o final da minha medição? Qual ponto é onde, até onde o tambor graduado mostra, que é bem aqui, ó. Então, esse é o ponto, ó. Certo? Então, qual o valor que está mostrando aí? Agora, peraí, deixa eu mostrar outra coisa, né? Então, eu tenho de 0 a 5 aqui, ó. Então, aqui marca 1, marca 2, marca 3, marca 4, marca 5. Aqui embaixo, entre o 0 e 1, não é? Então, aqui é meio, 1, 1. 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Então, beleza. Com essas informações aqui já dá para a gente saber qual é a medida que está mostrando nossa escala fixa. Quem se habilita? 12,5? Gostei dessa aí. Alguém diferente? Eu vou anotar aqui, ó. 12,5. Alguém acha um número diferente? Vai no 15 aí. 15? Gravando até amanhecer. Alguém mais? Pode estar nos 21. 21? 21. Beleza. 21,5. 3. 21,5. Excelente. Vamos lá. A gente contou até aqui, viu 5, né? Então aqui é 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Aqui é o 10. Está até demonstrado aqui pelo numeral. Então eu teria aqui, ó, 10,5, 11. Tá vendo que esse aqui tá mostrando? Tá mais grosso do que em cima? Para todo mundo aí tá vendo aqui, ó, que esse pretinho aqui tá parecendo ele, tá vendo? Agora eu passo uma linha em cima dele, ó. Vou apagar. Apaguei, ó. Tá vendo que ele tá mais grosso do que em cima? Então quer dizer que tá aparecendo ele. Então se eu tinha contado, ó, 10, 10,5, 11, 11,5. Então minha medição aqui é 11,5 na minha escala fixa. Esse valor aqui, tranquilo para todo mundo? Da onde que eu tirei o 11,5? Sim, sim. Você vai Beleza. entender um pouco agora. Excelente. Esse aqui vai ser mais fácil que o paquímetro, vocês vão ver. Agora a gente vem para outra medida que é do nosso tambor. Do tambor varia, ó. De 0 é mais fácil medir. Aqui é o 0, aqui é 1, 2, 3, 4, ó, o 5 aqui, ó, demonstrado pelo número. 6, 7, 8, 9 e assim vai, que seria o 10. Então ele vai girar, né? Então aqui é o 45, ó. Então 46, 47, 48, 49, né? Beleza. Então é assim que a gente faz a conta. Quem que define qual o valor que eu vou medir no meu tambor graduado? A linha da escala fixa. Essa linha aqui é quem define o valor que eu vou medir lá. Então, onde ela bater, é onde eu faço a medição. A linha aqui, ó. Aí eu venho e meço aqui, né? Confiro qual a medição que dá no meu tambor graduado. Quem se habilita aí? Qual o número aqui que a linha fixa está demonstrando? O 0? Excelente. 0. Exatamente. Todo mundo viu por que o 0? Vendo que ele está batendo direto com o 0 aqui, ó. Tranquilo para todo mundo? Sim. Então, Sim. 11,5 mais 0, quanto dá isso? 11,5. Pô, que polegada, rapaz. 11,5 milímetros. Tranquilo para todo mundo aqui? Então, vou pegar outro, né? Vamos para uma segunda. Vou pegar uma medição diferente aqui, ó. Essa aqui. Vou jogar lá no nosso whiteboard. Então, vamos lá. Todo mundo vendo aí? É. Excelente, então. Como que a gente Sim. começa a medição? A gente conta aqui a nossa escala fixa, que é só essa aqui embaixo, ó.
Então, qual o número que dá dessa vez? Quem se habilita? Aqui, ó, vamos lá. Ó. Eu tenho 0, então aqui é meio, 1. 1,5, 2. 2,5, 3. 3,5, 4. 4,5, 5. Então vamos lá, 5,5, 6. 6,5, 7. 7,5, 8. Então eu já anoto aqui, ó. Todo mundo concorda com esse 8? Sim. 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 Beleza. Show de bola. E agora, como que eu vou medir a minha escala do tambor? Pego o 0 aqui e vejo onde que bateu. Qual o valor que dá ali? Quem consegue fazer? Qu- 43? 43. Então, vamos lá. 40, 41, 42, 43. Excelente. Então, eu tenho 8,043, que foi o valor que eu medi ali. E mais, de novo, por quê? Esse micrômetro aqui apresenta mais uma escala, ó. Essa aqui, esses valores aqui que vão de 0 até o 9, é o que você vai multiplicar aqui, ó. Então, é até a terceira casa decimal. Que é a primeira, a segunda, até a terceira casa decimal. Então, se você contasse 8 ali, você iria multiplicar 0,001 por 8. Então, a gente vai lá medir. Como que a gente mede agora? O valor daqui, ó, qualquer um desses, esse ou esse ou esse, o que se alinhar com a medida do tambor é o que vale. Qual que é a dica que eu dou? Ponto preto. Aqui, ó, eu sempre deixo um ponto preto aqui, que é para facilitar. Mas é sempre o que se alinha. Por quê? Quando vocês utilizarem, vocês vão ver que ele sim bate, né? Mas como aqui a projeção é bidimensional para uma peça tridimensional, tem a questão da... vai perder um pouco da precisão. Então, utilize, né, o ponto preto para os micrômetros principalmente. Então, vamos lá, que número que deu ali, que está com a bolinha preta? Ó, vem contando, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu multiplico, ó, 9 vezes 0,01 e vai me dar 0,009. Eu venho aqui e jogo 0,009. Tranquilo para todo mundo onde veio o 9? Positivo. Positivo. Beleza. Então, quando vocês estiverem com o micrômetro em mãos, como vocês não viram ainda, seria apresentar essa escala aqui, é o que se alinhar com a escala do tambor, você mede esse canto aqui, é a terceira medida. Então, são 3 passos. A primeira, você vai medir aqui conforme a escala, e quem vai definir é até onde o tambor está deixando mostrar. Segunda medida, essa aqui do tambor, que vai ser quem tiver alinhado com o 0 da escala fixa. E a terceira medida é onde essa parte aqui, ó, é da escala milesimal aqui, né? Aonde ela se alinhar com os traços do tambor, aí você vem e confere que vai de 0 a 9. São 3 passos também para fazer essa medição. Então aqui eu tenho 8, uma dificuldade para fazer um 8, hein? Deixa eu testar assim. Aí, ó, 8,439 milímetros. Tranquilo, pessoal? Ficou alguma coisa aí? Se estiver tranquilo, eu vou fazer mais. Vocês vão fazer um agora. Sim, vamos tentar, né? Vamos embora, a hora é Parece que agora. deu para entender um pouco agora. Show de bola. Eu vou pegar um sem muito problema. Vou pegar esse aqui que está mais sossegado. Vou jogar ele aqui e vocês farão. E eu vou só mediar aqui a resolução de vocês.
Vamos lá. Bom, 41, né? 41. 41. Alguém dá um valor diferente? Tem 41,5, será? 41,5. Eu vou realmente é 41,5, ó. 35,5, 36, 36,5, 37, 37,5, 38, 38,5, 39, 39,5, 40. 40,5, 41, 41,5. Tá correta essa medição aqui, a gente acabou de validar. Excelente. E agora, Tava só em dúvida aí, por isso que eu fiquei assim, 41,5, eu acho. excelente, é isso mesmo. E agora da parte do tambor? É o que se alinha com o meio aqui, né? A linha de divisão da escala fixa. 26 no caso, né? 26. Todo mundo concorda com 26? 26, né? Eu acho que é. É, porque aqui é 26 e aqui esse tracinho aqui já é 27. Então, realmente, ele não passou do 27, ele é 26. Lembra aqueles tracinhos que estavam aqui em cima, aquela outra escala? É justamente para precisar essa diferença entre os dois. Aqui a gente sabe que é mais que 26 e menos que 27. Como não tem, a gente só vem e marca 0,26. Quanto que dá essa soma aqui? Zero vírgula 26. 41,76. Tá para fazer de cabeça também, nem sei o que eu fui lá na calculadora. Então, você tem 41,76. Qual que é a unidade? Milímetro. Excelente. Não pode esquecer a unidade também, que se você colocar qualquer número, a pessoa não vai saber qual que é a unidade. Certo, pessoal? Deixa eu voltar aqui e compartilhar para a gente terminar a parte do micrômetro. Então, quais são os cuidados, né? Então, ajustar o zero do micrômetro é importante, até porque tem questão de catraca e tudo mais. E aí vai ser mais simples de trabalhar e uma medida mais precisa, confiável, se ajustando o zero. Verificar se as partes girantes se encontram em bom funcionamento, né? Tambor e catraca ali, se está legal, está funcionando bem. Certificar, né, de que a catraca de segurança esteja trabalhando normalmente, porque senão ela deixa você apertar muito e o atrito da face de medição com uma peça, por exemplo, mas se fosse medir um celular aqui, ó, eu acho que não vai medir no micrômetro porque ele é grande, né? Mas se fosse, quando você apertar o material, dependendo, aí vai depender de qual tem maior dureza, um vai danificar o outro, né? E aí pode ser que você danifique sua face de medição e, infelizmente, você vai precisar de outro instrumento, né? Ou trocar essa parte. Mas, se eu não me engano, creio que não seja simples trocar, você acaba trocando de instrumento. Então, para não perder a precisão, não aperta tanto, né? Por isso que a catraca de segurança tem que estar funcionando. Então, limpar o micrômetro sempre antes e após o uso, evitando que rebarbas estejam presentes entre os corpos girantes ou entre os encostos para não atrapalhar, porque ele acaba sendo até mais sensível que o paquímetro. E calibrar o instrumento sempre que este apresentar indicações de desvios acima da tolerância. Certo, pessoal? Hoje vamos parar por aqui, a gente segue, né? Vai ter mais instrumentos, vamos falar sobre goniômetro, sobre relógio comparador na próxima aula e dando sequência aí nos demais materiais, nas ferramentas manuais, sai dos instrumentos, entra nas ferramentas. Certinho? Alguma dúvida aí por hora? Por enquanto, deu para entender o que é o necessário para ler a peça. Exatamente, vocês vão usar micrômetro. muito isso aqui. É lógico que é o seguinte, tem o advento do digital, né? Não sei se alguém já trabalhou com digital, creio que lá na web aula, no enquanto presencial tinha digital. O digital é mais fácil de trabalhar. Então, lá na empresa tinha os dois, acabou que
Hoje em dia, quando vai comprar, a gente compra o digital porque ele facilita muito o nosso dia a dia. A gente tem que aprender porque nem sempre vai ter os instrumentos conforme a gente deseja, né? Vai que um dia acaba a bateria do digital e você precisa usar, não dá para comprar outra, é imediato, né? Está no meio do processo. Você vai pôr na loja que não vai ter problema nenhum. Então a gente aprende os dois, mas quando você tem muita peça para fazer, muita medição, né? Acaba que o digital é mais aconselhável por essa praticidade, tá bom? Então, tanto para o micrômetro quanto para o paquímetro tem a possibilidade, o advento do digital. Senhores, mais alguma dúvida? Tudo certo? Na Play Store tem ele, digital, pra me baixar pra ficar praticando em casa. Ah, na verdade, o paquímetro, você não vai pro celular porque ele precisa dos encostos, né? Pô, aqui, ó. O celular não tem um encosto para você fazer a medição. Você não consegue medir. Talvez tenha algum simulador de paquímetro que ele finja na tela, né? Mas o ajuste, o pegar no impulsor, conectar o bico ou a orelha, no celular não consegue. Mas tem Ok. simulador sim. Então o simulador pode te ajudar. Deixa eu ver. Eu nunca usei para te falar a verdade no simulador, né? Nem consigo te trazer essa resposta de verdade, Claudio Honor. Se tem algo para celular, mas assim, você vai me ver só como se fosse ele em ação, entendeu? Uma animação dele. Agora, ter o tato de pegar, de colocar o bico, ou orelha, ou micrômetro, né, que são as faces, infelizmente o celular não vai te dar a possibilidade para ter o tato com a ferramenta. Mas ele simula, né, algumas medições. Eu realmente não sei te dizer, Claudio Honor. Agora você me fez uma pergunta que eu não tenho resposta. Mas se testar na próxima web aula, você conta pra gente? Testa sim, beleza. Fechado. Então fica aí o Claudio Honor de trazer pra gente se tem algo aí que pode ajudar no dia a dia. Os demais aí, alguma dúvida? Tranquilo. Fechado. Então, senhores, agradecer a presença de cada um de vocês, tá bom? Mantenham-se estudando aí, pelo menos uma horinha por dia, que vai ser de extrema importância. Tem bastante coisa na plataforma, né? Principalmente no material didático sobre esses Uma instrumentos. pergunta, pessoal, aí. Assim, pode ir lá. Assim, o pessoal vai querer fazer a blusa? Ou vai ficar levando normal mesmo, pessoal? Vamos fazer o seguinte, Claudio Honor, eu só vou terminar aqui para terminar a gravação, e aí vocês não precisam sair não, tá? Aí eu termino de gravar, aí pode entrar nesse assunto. Combinado? Beleza. Então, Quem beleza. quiser, Senhores, agradecer a presença de todo mundo, tá bom? Desejar a todos uma boa semana, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.